Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E o nosso assunto de hoje é o vídeo falando sobre análise dos números da Domo Energia, que no dia 17 agora ela liberou, depois de postergar o seu release de resultados, e a pedido de alguns dos nossos inscritos aqui no canal, eu venho trazendo os números e análise desses da empresa. E se esse assunto te interessa, segura só um minutinho a intro e já voltamos com o vídeo. Lembrando, como sempre, que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional. Assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente no investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que ora aqui sejam citados. Bom, no dia 17 agora, a Domo ela liberou o release do seu resultado do primeiro trimestre de 2021. Eu demorei um pouquinho até para poder fazer essa análise e trazer esse vídeo aqui para o canal, porque semana passada foi a primeira semana da mudança da data de exercício do calendário de opções, né? E acabou ficando um pouco confuso para alguns amigos. E eu, no intuito de ajudar e de fazer algumas coisas, acabei enrolando e postergando, inclusive, a data da criação, né, desse vídeo de hoje. Então, sem mais enrolação, vamos embora. Bom, a Domo Energia é uma empresa que trabalha no ramo de exploração de petróleo. Se você não conhece, não tem uma visão um breve histórico da empresa, eu vou deixar na parte de cima do vídeo aqui um card que eu faço um resumo, inclusive com a avaliação dos números anteriores dessa empresa. Então eu vou trazer aqui alguns destaques, se é que dá para chamar de destaques, né, no caso da Domo nesse trimestre. Bom, só fazendo um breve resumo, fez seu IPO na Bolsa no 2014, tem, segundo os dados disponíveis, 176 funcionários. Em agosto de 2020, a companhia deixou de ser operadora e atualmente possui 20% de participação na concessão. Ela tem apenas 20%, ela não tem mais nenhum campo de exploração, nenhum outro negócio, a não ser 20% do direito de exploração do campo de Tubarão-Martelo, como a gente vai ver um pouco mais à frente. O ticket é DMMO3, segmento de mercado tradicional, tag along de 100% noise on e free float de 33,7%. Ela há pouco tempo fez uma nova captação de mercado, mas que eu acho que, pelo menos pelos números que ela apresentou agora no primeiro trimestre de 2021, não surtiram efeito quanto a isso. E como eu tinha falado até na outra, para mim quem entrou nessa captação entrou para poder pagar dívida, né? Bom, destaques de trimestre. Os destaques da companhia para o primeiro trimestre de 2021 não são diretamente comparáveis aos períodos anteriores, uma vez que a partir de 3 de agosto de 2020, a participação da companhia no campo Tubarão-Martelo, TBMT, foi reduzida de 100% para 20%, ou seja, ele só tem, como eu disse, uma participação de 20% em um campo que é o único ativo, vamos colocar assim, entre aspas, da empresa hoje. O volume produzido no campo Tubarão-Martelo no primeiro trimestre de 2021 foi de 690,1 mil barris de petróleo, representando um aumento na produção do campo de 59,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. E o resultado da operação dos 5 produtores em 2021 comparado a 3 poços produtores durante o ano de 2020. Lembrando mais uma vez, desses 649 mil barris, ela só tem participação em cima de 20% desse valor. O volume referente à participação da companhia no campo Tubarão-Martelo foi de 138 mil barris de petróleo no primeiro trimestre de 2021. Esse dado não é diretamente comparável com o volume de 431,7 mil barris de petróleo no primeiro trimestre de 2020, uma vez que em
no primeiro trimestre de 2020, a companhia detinha 100% do direito de produção do campo, que até agora eu não entendi que manobra foi essa que a empresa fez, que literalmente vendeu 80%, né, da participação que ela tinha no campo. Pela mesma razão, acima exposta, o volume comercializado pela companhia no primeiro trimestre de 2021, não T21, foi de 98 mil barris de petróleo, não é diretamente comparável ao volume comercializado no primeiro trimestre de 2020, que foi de 661,1 mil barris de petróleo, ou seja, uma diferença absurda, né? Principalmente pela diminuição da participação da empresa. Olhando os destaques financeiros, produção de tubarão-martelo do primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021 teve um acréscimo de 59,9%, porém uma queda de 14,7% se comparado ao quarto trimestre de 2020. Saiu de 808,6 mil barris para 690,1 mil barris. Porém, a gente tem que lembrar, mais uma vez, que apenas uma pequena participação desse campo é da Domo. Fazendo o anualizado trimestre a trimestre, ela sai, vamos dizer assim, de uma produção de 431,7 mil barris para uma produção de 138 mil barris, como a gente já viu anteriormente, uma redução de 68% na quantidade de barris de direito da empresa. E em comparação ao quarto trimestre de 2020, ela sai de 162,2 para 138 mil barris, também uma redução de 15,1. Em relação à comercialização, ela sai de 661 para 98 mil no primeiro trimestre, uma queda de 85,2%, que reflete automaticamente na empresa, e uma queda de quarto trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021 de 50,6%, saindo de 198,5 mil barris para 98 mil barris. Destaques financeiros. A receita da empresa encolheu 70,8% comparado ao primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021 e 30,5% se comparado com o quarto trimestre de 2020, trimestre anterior em relação ao primeiro trimestre de 2021. O EBITDA ajustado da empresa ficou na ordem de 5 milhões, revertendo para todos os efeitos um EBIT negativo com a melhora de 50,8 pontos percentuais no primeiro trimestre de 2020. Lembrando que o primeiro trimestre de 2020 foi justamente aquela época do início da pandemia, né? E que principalmente o setor de petróleo foi muito afetado. Porém, se olharmos para uma referência mais próxima, que é o quarto trimestre de 2020, que nós já tivemos o ritmo, vamos dizer, do mercado já bem mais próximo do normal em relação ao primeiro trimestre de 2021, uma redução de 56,3 pontos, saindo de 32,3 para 16,2 milhões, para 5 milhões na realidade, uma queda de 16,2 pontos percentuais. E um dado, que para mim é um dos dados, vamos dizer assim, que configuram a dificuldade da empresa, para dizer que a empresa queimou inteiramente 56% do seu caixa do quarto trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021, com uma redução de 56,6%, saindo de um caixa de 98,3 milhões para um caixa de 42,7 milhões. Aí ele explica aqui que a retração da receita no primeiro trimestre de 2021 é compatível com a retração do volume comercializado, óbvio, que por sua vez está alinhada com o menor percentual sobre o direito de produção em relação aos períodos precedentes. O EBITDA ajustado no primeiro trimestre foi de 5 milhões, com uma margem de 16,2%. A diferença é que, por incrível que pareça, ele conseguiu uma margem de EBITDA positiva, né, em relação ao mesmo trimestre do ano passado, primeiro trimestre de 2021. E a captura do efeito de transação farm-out no campo tubarão-martelo, apresentando somente pelo custo operacional de OPEX de $840 mil por mês. O resultado do primeiro trimestre de 2021 não é diretamente compatível com 2020, como sempre, né? Uma vez que a condição no período são
materialmente diferentes, dificultando a comparação dos períodos. Sim, dá para entender isso de forma a forma, porém, quando comparado com o quarto trimestre de 2021, os números também não vieram melhores, né? Deveriam ter vindo pelo menos em linha. E como a gente pode ver aqui, a receita líquida, uma redução de 30,5% em relação ao quarto trimestre de 2021, que seria a comparação mais próxima, que já reflete a realidade da empresa, né? E o EBITDA ajustado, que saiu de 32,3 para 16,2, saindo de um valor de 32,3 milhões para um valor de 5 milhões. Em queda do saldo caixa de 55,6 milhões é decorrente do cumprimento de obrigações e acordos perante fornecedores e de pagamento de acordos arbitrais conforme descritos abaixo. O que são esses acordos que ele colocou aqui? Vamos lá. Conforme destacado na nota 1.3, a companhia e as subsidiárias apresentaram capital circulante líquido negativo, consolidado em 156,2 milhões. O passivo circulante é formado em grande parte pelo saldo em aberto de 140,7 milhões referente a acordos acionados entre a companhia e seus fornecedores, que estenderam o prazo de pagamentos devidos, e adicionalmente conforme descrito nas notas 16 e 18, na qual provisões diversas de grande maioria relacionadas às questões de abandono regulatórias e ambientais no valor de 359,3 milhões e contingências não provisionadas de grande parte de valor fiscal no valor de 2,214 bilhões. Prestem bem atenção que são valores bem vultuosos em vista ao caixa da empresa e a possibilidade de gerar caixa da empresa. Deve-se notar também que desde dezembro de 2018 o balanço patrimonial da companhia é caracterizado por patrimônio líquido negativo e atualmente esse patrimônio líquido está em 758 milhões e, portanto, o valor das obrigações da companhia é atualmente superior ao valor de seus ativos, ou seja, se ela vender tudo que ela tem, ela ainda fica devendo ao mercado. Como sempre, a administração continuará a se empenhar em defesa dos interesses da Doma Energia e de seus acionistas. Bom, olhando aqui a receita líquida da empresa, no primeiro trimestre de 2020 ela teve uma receita líquida de 106,1 milhões, no primeiro trimestre de 2021, 31 milhões, uma queda de 70,8%. Lucro líquido ou prejuízo, houve uma redução no prejuízo, vamos colocar assim, né, que prejuízo no primeiro trimestre de 2020 foi de 397,5 milhões e nesse foi apenas de 15,6, mas lembrando que as despesas operacionais da empresa também foram muito menores do que as despesas operacionais da empresa no primeiro trimestre de 2020, uma redução de 96,1%. Resultados financeiros foram 76,7% menores. O EBITDA, conforme a gente já viu, saiu de um EBITDA negativo de 252,5 milhões para um EBITDA positivo de 20,3 milhões. E aqui embaixo a gente tem aquele ajustado, né? Que foi de 42,1 milhões para 5 milhões positivo, que era 42,1 milhões negativo. O EBITDA ajustado saiu de menos 39,7 para mais 16,2, uma melhora de 56 pontos percentuais. Agora, se a gente fizer essa mesma comparação, olhando por um trimestre mais próximo da realidade da empresa, que é o quarto trimestre de 2020, ela teve uma redução na sua receita líquida. O quarto trimestre de 2020 foi de 44,5 milhões para 31. O lucro líquido, o prejuízo, ela teve um lucro líquido para todos os efeitos no valor de 77 milhões, ela reverteu um lucro líquido em prejuízo líquido do quarto trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021. Resultado financeiro final para todos os efeitos foi melhor um pouco, de 4,1 para 29,2. O EBITDA da empresa reduziu bastante, de 87,7 para 20,2 e a margem EBITDA, que era de 72,6%, caiu para 16,2%. Lembrando que o EBITDA ajustado no quarto trimestre de 2020 foi de 32,3
milhões, e no primeiro trimestre de 2021 foi para 5 milhões, ou seja, os números do quarto trimestre para o primeiro trimestre de 2021 foram razoavelmente piores, sendo bem otimista. Bom, tentei procurar em vários pontos da empresa, dei uma olhada no RH, se a empresa está, no RH ótimo, no RI da empresa, se existia, vamos dizer, alguma previsão, se a empresa estava estudando fazer investimento em qualquer outro ponto de exploração, se estava, vamos dizer assim, em vias de participar de algum leilão, né? Já que vários leilões relativos à exploração de petróleo estão, vamos dizer assim, em andamento. Não consegui achar nada que fosse interessante, ou melhor, não consegui achar informação nenhuma que sinalizasse nesse sentido, tá? Se alguém, inclusive, vamos dizer assim, que é acionista da empresa, que acompanha os vídeos da Domo aqui, souber de alguma notícia relativa a isso, coloca aqui nos comentários do vídeo para a gente tentar debater, discutir, para poder tentar enxergar, de repente, um norte para a empresa. Porém, de forma geral, ao meu ver, bem complicada a situação da empresa, sem sinalização de novos investimentos que venham a trazer valor para os seus acionistas. Isso é o mais preocupante, né? Por quê? Quem compra a ação de uma empresa, o que ele espera? Que a empresa ela faça investimentos e que esses investimentos tragam lucro, e a gente sabe que o lucro faz com que a empresa cresça, que as ações da empresa também cresçam e que os acionistas, para todos os efeitos e de uma forma geral, fiquem satisfeitos, né, com o desenvolvimento da empresa ao decorrer dos anos. Ou seja, o que todo mundo quer? Lucro crescente, receita crescente, empresa crescendo, né? Um dos destaques, a meu ver, negativo, que a empresa continua queimando caixa, que é muito perigoso, e com receita líquida menor a cada ano. Ou seja, olhando anualizado a receita da empresa, ela vem, vamos dizer assim, com um valor de receita menor nos últimos 5 anos. A única coisa que eu consegui olhar, olhando para todo esse cenário da empresa, de positivo foi o retorno da margem líquida para uma margem líquida positiva nesse primeiro trimestre de 2021. E para fechar o vídeo, aqui tem um gráfico com o valor das ações, que pela última cotação fechado a 88 centavos, sem andar para frente nem para trás. O PL da empresa está em 5,08, preço sobre valor patrimonial negativo em menos 0,36, dividend yield 0,0, não paga porque a empresa está dando prejuízo. Crescimento nos últimos 5 anos de menos 0,6%, a empresa encolheu. Valorização nos últimos 12 meses de menos 24,21%, também encolheu o valor das ações, e valorização nos últimos 30 dias de menos 4,35%, né? Bom, espero que tenha sido de ajuda para vocês a análise da empresa. Se vocês acharam alguma coisa, notaram alguma coisa, viram alguma coisa que eu não vi, por exemplo, deixa aqui nos comentários, que a gente tenta debater e tenta encontrar, né, para a empresa algum norte, vamos colocar assim, no que ela está fazendo. Que eu acho complicado a empresa, vamos assim, está literalmente dependendo apenas 20% da produção de um campo na qual, na realidade, ela virou um acionista do campo, vamos colocar assim. Para mim, a empresa está vivendo de renda, sendo bem sincero. Bom, e como sempre, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe o seu like ou seu dislike também, não tem problema, só que independente de ser like ou dislike, se gostou ou não, deixa aqui nos comentários o que você gostou ou não gostou, para que possamos estar melhorando a qualidade dos nossos vídeos. Compartilhe os vídeos do nosso canal para que cada vez possamos estar atingindo a um número maior de pessoas. E como sempre, muito obrigado a todos e bons investimentos.